Os testes ABC são dos primeiros testes criados no Brasil, pelas mãos de Manuel Bergston Lourenço Filho, e tem o objetivo de fornecer tanto um diagnóstico quanto um prognóstico sobre a capacidade de alfabetização. Ele foi criado de uma forma tal que pudesse ser aplicado por qualquer educador interessado nos seus resultados. Meu nome é Yuri Pereira, aluno de Psicologia na UF de Rio das Ostras, e neste vídeo vou contar um pouco da história e do funcionamento dos testes ABC. Vamos lá? Primeiramente, começaremos falando do seu criador. Manuel Bergson Lourenço Filho nasceu no ano de 1897 em Porto Ferreira, cidade do interior do estado de São Paulo. Em 1916, mudou-se para a capital e concluiu sua formação na Escola Normal da Praça da República, recebendo o diploma de professor, o que permitiu a ele assumir cargos no sistema educacional. Lourenço Filho prosseguiu atuando na área da educação, participando do processo de formação de professores em algumas instituições públicas e privadas, nas quais discorria sobre temas psicológicos em suas aulas. No início da década de 1920, ele começou a se envolver com cargos administrativos relacionados à área da educação, tornando-se diretor-geral da Instrução Pública do Ceará e, posteriormente, do Estado de São Paulo. Com o passar do tempo, o autor envolveu-se mais profundamente com o campo psicológico, interessando-se especificamente pelos estudos ligados à área da pedagogia, tendo contato com diversos trabalhos franceses e suíços, sendo assim um dos responsáveis pela vasta circulação no território brasileiro ao traduzi-las para a língua portuguesa. Além disso, produziu algumas de suas obras mais importantes no início da década de 1930, como a Introdução ao Estudo da Escola Nova e os Testes ABC, ambas amplamente lidas e utilizadas por educadores de todo o Brasil. Outras contribuições de Lourenço Filho foram muito importantes para o processo de institucionalização e estruturação da psicologia no Brasil durante o século XX, como, por exemplo, sua atuação enquanto um dos organizadores do Instituto de Seleção e Orientação Profissional e criador do Serviço de Psicologia Aplicada de São Paulo. Lourenço Filho faleceu na cidade do Rio de Janeiro em 1970, aos 73 anos de idade. Agora iremos tratar do teste de sua autoria. Os testes ABC objetivam avaliar o nível de maturidade infantil necessária para a aprendizagem da leitura e da escrita. Essa maturidade, que não tem relação direta com a idade cronológica e mental, seria constituída por uma série de aptidões físicas e psicológicas que envolvem os processos de alfabetização. Em relação aos principais elementos abarcados na aprendizagem da leitura, o autor menciona os movimentos finos e delicados, quanto dos olhos, quanto dos órgãos de fonação, e a capacidade de estruturá-los em condutas de uma linguagem externa e interna. Em suas palavras, essas capacidades não se apresentam na criança, senão como resultado de maturação, sujeitas, como vimos, a condições neurológicas definidas. Já em relação à escrita, sua base é constituída pela capacidade da coordenação dos movimentos das mãos, da visão e da forma da linguagem. Acerca disso, ele escreve: será preciso supor na criança, antes de tudo, a capacidade de copiar figuras simples e de duas dimensões, depois, a capacidade de copiá-las sem inversão. O aprendizado da escrita reclama também maior resistência à fadiga, sobretudo aquela decorrente da relativa imobilidade do corpo, a que os exercícios gráficos obrigam. Os testes ABC foram concebidos para uma aplicação individual, pois em uma aplicação grupal seria difícil observar a reação de cada sujeito. A bateria de testes é constituída por 8 provas, levando em média 8 minutos para sua conclusão, que procuram avaliar as seguintes funções: coordenação visomotora, memória imediata, memória motora, memória auditiva, memória lógica, pronúncia, coordenação motora, atenção e fatigabilidade. A aplicação da bateria de testes deve ocorrer em um local isolado e silencioso, sendo recomendado que a criança esteja acomodada em uma mesa ou carteira adequada à sua estatura. O material de aplicação é constituído por folhas impressas e cartazes com figuras, folhas em branco para registro gráfico das respostas, fórmulas verbais e fichas para anotação dos resultados. Todos esses instrumentos podem ser adquiridos por um baixo custo ou então facilmente improvisados.
algo com que Lourenço Filho se preocupou durante a elaboração do teste. A primeira prova consiste na simples cópia de 3 figuras. O segundo, na fala do nome de 7 figuras apresentadas por um certo período e ocultadas em seguida. O terceiro, na repetição de um movimento com as mãos e de sua representação em forma de desenho. O quarto, na repetição de 7 palavras após a escuta de todas elas em conjunto. O quinto, na escuta e repetição de uma história. O sexto, na repetição de palavras novamente, mas dessa vez ocorre a repetição após a escuta de cada uma delas, palavras mais longas e constituídas por tons variados. O sétimo, no recorte de uma demarcação específica em uma folha. E o oitavo, na rápida marcação de pontos em uma série de quadrados. Quanto à sua correção, em cada uma das 8 provas, as crianças podem obter um resultado compreendido entre o score de 0 a 3. De acordo com a soma total dos valores, é estipulado o tempo médio que levará para a criança ser alfabetizada. Se a criança obtiver 17 pontos ou mais, é esperado que este processo ocorra em um semestre letivo, entre 16 e 12 pontos em um ano letivo. Entre 11 e 8 pontos, a criança requisitará de uma atenção exclusiva, e de 7 para baixo, o autor acredita que o modelo escolar comum não servirá para ela. Após falarmos brevemente sobre seu criador e do teste em si, chega a hora de contar a história por trás de sua criação. As pesquisas das quais derivam os testes ABC iniciam-se na década de 20, na escola modelo anexa à Escola Normal de Piracicaba, no interior paulista. Elas surgiram a partir de um problema prático que se apresentava na atividade docente. Como ele relata, impressionara-nos o fato de haverem algumas crianças fracassado na aprendizagem da leitura no ano letivo anterior, muito embora apresentassem nível mental igual ou superior ao de outras, para as quais o aprendizado se havia dado normalmente, na mesma classe, com o mesmo mestre e, pois, com os mesmos processos didáticos. Assim, visando lidar com essa questão, o primeiro passo foi a verificação do nível de acuidade visual e auditiva das crianças e também da fatigabilidade, interesse e atenção escolar. Essas pesquisas foram continuadas posteriormente na Escola Normal da capital, em São Paulo, e lá mudou-se o direcionamento e objetivo das pesquisas. Segundo Lourenço Filho, os estudos conduzidos deveriam procurar atingir a estrutura íntima de todo o processo do desenvolvimento, sem deter-se apenas na verificação da acuidade sensorial ou de processos isolados. Dessa forma, decidiram compor um instrumento de manejo prático e simples, que pudesse ser empregado por qualquer mestre primário ou mesmo pelos pais, de tal forma que serviria tanto como um diagnóstico como prognóstico para a aprendizagem da leitura e da escrita. Tendo isso em vista, Lourenço Filho orientava-se pelas ideias e obras de autores ligados à escola franco-genebrina de psicologia, se valendo de obras como Diagnosticar a Atitude dos Escolares, de Eduardo Claparede, A Medida do Desenvolvimento da Inteligência em Crianças Pequenas, de Alfred Binet e Théodore Simon, Psicologia Experimental, de Henri Pierron, Tecnopsicologia do Trabalho Industrial, de Léon Walter, Psicologia e Pedagogia da Leitura, de Ovid de Crowley, e A Prática dos Testes Mentais, de de Crowley e Buys. A sistematização da bateria de testes ocorreu vagarosamente, uma vez que, realizadas as provas com os grupos de crianças analfabetas no início do ano escolar, era necessário esperar pela conclusão do ano letivo para averiguar a correlação entre os resultados e o da aprendizagem. Após verificar a alta intercorrelação entre elas, as provas de aplicação mais difíceis foram retiradas, passando de 22 a 8 o número de total de provas que compõem os testes ABC. Nessa fase, foram realizados 84 exames com crianças do jardim de infância e da escola modelo. E contando com a colaboração da professora Noemi Silveira, assistente do Laboratório de Psicologia Experimental dessa escola normal, entre 1928 e 1929. A partir de 1928, os resultados dessas pesquisas começaram a ser divulgados, e os testes ABC passaram a ser aplicados institucionalmente em centros urbanos brasileiros de maior grau de desenvolvimento. Logo, a primeira aplicação oficial dos testes se deu na Escola Manuel Cícero, do Rio de Janeiro,
em uma turma dedicada à atenção especial de alunos repetentes, no ano de 1928. Vale destacar que os testes ABC foram amplamente utilizados em vários países estrangeiros. Temos registros de sua utilização em lugares como México, Uruguai, Chile, Peru, Argentina, República Dominicana, Cuba, Equador, Venezuela, Estados Unidos, França e Itália. Na Europa, os testes ABC foram divulgados principalmente pelas figuras de Henri Pierron e Wacław Haddek. A publicação da obra Testes ABC para a verificação da maturidade necessária à aprendizagem da leitura e da escrita em castelhano, cuja primeira edição data de 1937, sendo revista em 1960 com inúmeras reimpressões, permitiu a utilização da bateria de testes em diversas escolas de todos os países da América Latina. Quanto a isso, destaque-se que em 1967, o Conselho Nacional de Educação da República Argentina decidiu que crianças com idade inferior a 7 anos poderiam ser matriculadas no primeiro ano das escolas públicas, uma vez que, submetidas aos testes ABC, demonstrassem a capacidade para a aprendizagem da leitura e escrita. Há também menções de que, a partir de 1954, ele foi aplicado em escolas francesas. Em 1962, fez-se a primeira adaptação da obra em língua inglesa. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre os testes ABC? Por que será que ele parou de ser utilizado? E essa ideia de professores aplicarem testes dentro da sala de aula, por que será que não continuou? Bem, se você gostou do vídeo e tem interesse em mais conteúdos sobre testes psicológicos nacionais ou então em outros temas ligados à história da psicologia, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar esse vídeo, seguir nossas redes sociais e ficar ligado nas novidades aqui do canal História da Psicologia TV. Até a próxima!